Agora, no Jornal da Integração, Espaço Saúde, com o doutor Gustavo Lopes. Falar sobre infarto agudo do miocárdio, mal que tem ceifado muitas vidas de muitas pessoas jovens nessa faixa aí, entre os 45 anos. Quantas pessoas têm sua vida abreviada em face do infarto agudo do miocárdio? Bom dia, doutor. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Integração. Isso mesmo, Heraldo. Espaço Saúde desta quarta-feira, dia 22 de março de 2023, nós vamos falar sobre esse tema tão importante, tão em voga, que sempre está presente nos nossos atendimentos, seja em unidade básica de saúde, seja em pronto atendimento, que é sobre o infarto, tão temido, tão terrível, infarto agudo do miocárdio. Começando do começo, o que é o miocárdio, doutor? Miocárdio, Heraldo, nada mais é do que o músculo. O coração, ele é composto de 4 câmaras, são 4 bombas. Essas bombas que recebem sangue, que bombeiam sangue quase de forma simultânea. E o miocárdio é justamente o músculo responsável por essa força, por essa capacidade de bombear. Então o miocárdio, que é o músculo do coração, que é o músculo responsável por esse bombeamento, que é irrigado, ele é alimentado pelas artérias que compõem o sistema de vascularização do próprio coração, que são as chamadas coronárias. Quem nunca ouviu falar nesse termo, né? Coronárias. Coronárias justamente são as artérias que nutrem, são as artérias responsáveis por alimentar o coração, por alimentar o miocárdio e, consequentemente, esse miocárdio ele só pode desenvolver suas funções, ele só pode executar a sua função, que é de bombeamento, mediante uma boa nutrição, mediante um bom aporte sanguíneo. À medida em que nós temos um dano nessas coronárias, existe o que nós chamamos de infarto, o que nós chamamos de isquemia, que pode levar a um dano muito maior, inclusive com repercussões muitas vezes fatais. Para fazer perguntas ao Dr. Gustavo Lopes, 3363-2488, 99188-6348. Bom dia para o Dr. Wellington Xavier, um dos melhores médicos anestesistas do estado da Paraíba, ex-prefeito da cidade de Belém, de uma das mais tradicionais famílias do Curimataú e da Paraíba, amigo muito particular do nosso querido Luiz Flávio, músico. Luiz Flávio, futuro prefeito da Serra da Raiz. E um infarto? O que é um infarto? O infarto, Heraldo, é justamente quando nós temos a interrupção no fluxo sanguíneo em determinado vaso, em determinada artéria que nutre o coração. O infarto, diga-se de passagem, ele pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo. Quando nós temos uma interrupção no fluxo cerebral, nós temos um infarto cerebral, popularmente conhecido como AVC, acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral. O infarto, quando nós temos um infarto em determinada parte do nosso corpo, numa extremidade, nós temos um entupimento daquele fluxo sanguíneo, digamos, de uma perna. Ali nós temos uma área que está infartada, uma área que está sem receber nutriente, uma área que está sem receber circulação. O infarto, a interrupção no fluxo de nutrientes para o músculo do coração, nós chamamos que é infarto do miocárdio. Então essa área ela está infartada, essa área não está recebendo sangue a contento. Agora 7h34, 3363-2488, 99188-6348, para você fazer perguntas ao Dr. Gustavo Lopes. É um médico levando saúde para você na sua casa, na hora do café da manhã, só tem aqui na Integração. 7h agora e 35 minutos. Doutor Gustavo, esse problema que pode ocasionar no infarto, ele pode ser também hereditário? Com certeza, Jefferson. Então, nós que eu falo nós porque meu pai foi acometido de um infarto há poucos meses.
Graças a Deus está bem. Então nós que temos essa carga genética, parentes de primeiro grau, pais, mães, irmãos, que já foram acometidos por alguma síndrome coronariana, leia-se o infarto, essas pessoas, elas têm muito mais chance, devem começar a se precaver cada vez mais cedo, justamente para se evitar as consequências de um quadro agudo, de um quadro abrupto, de um quadro que, dependendo da idade, pode ser muito mais catastrófico. Indivíduos mais jovens, muitos de vocês podem estar se perguntando: fulano tinha 70, 80 anos, teve um infarto, está vivo. Cicrano, 35, 40 anos, teve um infarto e morreu na hora. Justamente porque o infarto nas pessoas mais novas, ele é um evento muito mais catastrófico do que nas pessoas mais idosas. E isso porque nós desenvolvemos, à medida que a idade vai passando, com as atividades físicas, com os hábitos de vida que se desenvolvem, essas pessoas mais idosas, elas têm o que a gente chama de circulação colateral. Circulação colateral são atalhos que o próprio corpo ele vai desenvolvendo no intuito de suprir uma deficiência futura, suprir um entupimento que haja num caminho futuramente. Então, o próprio corpo ele vai criando caminhos alternativos, e esses caminhos para que o sangue vá chegando nessa região. O exemplo do meu pai, por exemplo, meu pai teve uma obstrução total, teve uma obstrução de 100% em uma das artérias, a coronária direita. Só que ele tinha uma rede colateral muito boa que conseguiu suprir a contento essa área que foi injuriada, essa área que foi lesada. Por isso que o infarto nos pacientes mais idosos, ele não é tão grave quando comparado com os pacientes mais jovens. Porque a rede de circulação colateral nos indivíduos mais jovens, ela é teoricamente menor do que naqueles indivíduos mais velhos. Então, por isso fica aí o alerta. Se você tem parente de primeiro grau, se você tem um quadro cardíaco na sua família rica, uma história cardíaca na família rica, então é necessário começar os cuidados cada vez mais cedo, a fim de prevenir um mal súbito, um infarto fulminante. 33 63 24 88 991 88 63 48 para você fazer perguntas ao Dr. Gustavo Lopes aqui no Jornal da Integração. Agora 7 horas e 38 minutos. Rita Ana e Salete, amigas que nos acompanham em Araruna, um grande abraço. Mateus, Louro Velho, Max, a turma boa da Rio Tinto, Francelino, todos na estrada, Aquino, sintonizados na Integração FM. O principal assunto de hoje, infarto no miocárdio. Você pode fazer outras perguntas, 3363 2488 991 88 63 48. Todo infarto é fatal, doutor? Não, graças a Deus não. A fatalidade do evento, ela depende da área acometida, depende da idade do paciente, depende das comorbidades. Leia-se, se os pacientes eles são hipertensos, diabéticos, eles têm cardiopatia, eles têm obesidade, eles são sedentários, são tabagistas. Muito cuidado você que fuma, muito cuidado você atilista crônico, que tem o hábito de ingerir bebida alcoólica com frequência. Todos esses são fatores de riscos que podem determinar a fatalidade do evento ou não. Muitas vezes, dependendo da área acometida e do diagnóstico da primeira assistência, nós conseguimos diminuir. A medicina ela tem conseguido diminuir o grau de morbidade, o grau de mortalidade que a doença, que o evento oferece, justamente com essas medidas de suporte naquele atendimento inicial. Então, você, paciente obeso, sedentário, tabagista,
etilista, que tem colesterol alto, que tem triglicerídeo alto, que não pratica atividade física, todos esses são fatores de risco e que devem ser levados em consideração na ocorrência ou não da letalidade do evento. Agora 7h40, pois não, Cavalcante? Heraldo, 7h40, a gente recebe aqui a participação da Daluz, ela faz uma pergunta aqui para o doutor Gustavo Lopes. Daluz, bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Gustavo, bom dia a todos que fazem esse programa. Maria da Luz de Sítio Taboca, município do Espírito Santo. Eu fiquei um pouco assustada porque quarta-feira de cinza eu senti uma dor no coração, né? Aí fiquei muito assustada, aí dia 7 passei no cardiologista. Dia 10, fiz fiz o eletrocardiograma e ele suspeitou, que disse que eu estava com uma dilatação no lado esquerdo do coração, mas eu já fui entregando a Deus. E no dia 10 fiz o exame da esteira, o teste que ele passou, né? Esqueci até o nome agora. Ontem fui para o retorno e, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi só dor muscular, mas eu descobri também que eu estou com a anemia um pouco forte, a taxa de massa também está alta. Ele passou 2 remédios e as instruções, né? Que eu posso comer, o que eu não posso. E é muito bom, doutor, a gente saber da nossa saúde, como é que está, né? Nosso coração, nossas taxas. E, para falar a verdade, eu acho que eu nunca tinha nem feito esse exame de coração, que eu nem lembro. Mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é nada do que eu estava temendo, né? Eu fiquei um pouco assustada pensando que fosse algo mais, mas Deus é tão maravilhoso que não deixou isso acontecer, né? E eu estou muito agradecida ao Senhor Jesus. Para a honra e glória de Jesus, eu estou bem. O coração está normal, ele falou, graças a Deus. Bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe o Senhor e todos aí da rádio. Abençoe toda a sua família. Que coisa boa, né? A gente tem ouvintes, nem sabe de onde. Aí, essa nossa ouvinte lá, a dona Maria da Luz, mais uma, Cavalcante. Essa lá da cidade de Espírito Santo, que é no vizinho estado Potiguar, tão sofrido por esses dias. Djalma Cesário está perguntando por aqui, doutor, se os problemas de infarto podem ser hereditários, se a ocorrência de infartos na família pode significar que os membros dessa família também possam infartar. O senhor responde tudo daqui a pouquinho, porque a Alice participa do programa agora. Oi, Alice, bom dia. Bom dia, Heraldo, bom dia, Jéssica. Bom dia ao doutor Gustavo e a todos os ouvintes que estão sintonizados nesse momento. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, é porque tem pessoas que estão dizendo, como eu trabalho na saúde, estão dizendo que esses infartos estão sendo por conta da vacina contra a Covid. Aí, nós também tem pessoas que é hipertensa, não tomam remédio direito, às vezes bebe em excesso, bebida alcoólica. Tudo bem, que isso é uma coisa particular da vida da pessoa, mas só vem desse lado aí também, né? Aí botar a culpa na vacina, e antes, quando essa pessoa falecia de infarto, era por conta da vacina. Pois é, então muito obrigada e um bom dia para vocês. Agradecer a nossa amiga da Luz, lá do Espírito Santo. A gente fica lisonjeado e até surpreso o quão longe vão as ondas da integração, o quão longe vai o som da Rádio Integração. Então fica aqui a nossa surpresa e o nosso agradecimento
a todos os ouvintes que estão distantes da cidade de Bananeiras e conseguem ouvir a Rádio Integração na transmissão convencional, sem o uso dos aplicativos de internet, de celular. Então fica aqui da Luz a nossa gratidão pela audiência, pela participação, pelo feedback. Da Luz chama atenção justamente para os casos da falta de prevenção. Às vezes a gente sente alguma coisa, o problema ele vai dando os sinais de que ele vai acontecer e muitas vezes nós não damos a devida atenção até que haja um beliscão maior, até que haja um puxão de orelhas mais efetivo do nosso corpo para que a gente dê o start e comece a mudar os nossos hábitos de vida, a fazer aquela parte a que nos cabe. Então, graças a Deus, da Luz, que foi só um susto, mas esse susto serviu para descobrir essa anemia, para descobrir essas taxas altas, para fazer ter um alerta que é necessário se movimentar, praticar alguma atividade física, porque isso é bom, nos protege e nos dá longevidade. Respondendo também a Djalma Cesário, a pergunta que Jefferson já havia feito no início do quadro, tem a questão da hereditariedade, influencia sim, Djalma. E por último, fazendo menção à nossa querida amiga Alice que nós nos avistamos ontem à noite no plantão no Hospital de Solânia. Infelizmente, Alice, eu peço desculpa porque eu não tive como parar para falar contigo, porque justamente a gente estava nessa tentativa de transferência de um paciente cardiopata, que graças a Deus nós conseguimos transferi-lo vivo e estável para o Hospital Metropolitano. Então a gente naquela correria de ontem à noite, a Alice falou assim, disse Alice, aí eu estava apressado, mas ainda avistei a Alice de longe. Fica aqui o agradecimento também a Alice pela participação todas as semanas, pela audiência. E a Alice toca num ponto importante também. Tudo causa um infarto, menos o seu mau hábito. A moda agora é dizer que a vacina está causando infarto. Mas os pacientes, as pessoas, os personagens, influencers da vida, eles não dizem que a própria Covid predispõe ao infarto. Eles não dizem que o tabagismo, que o alcoolismo, que a falta de atividade física, que o colesterol alto, que o triglicerídeo alto, eles predispõem à ocorrência do infarto. O que é mais fácil? Colocar a culpa na vacina. A vacina que reduz mortes, a vacina que protege nossa população, é mais fácil dizer que a vacina está causando esse aumento da incidência de infarto na nossa população. Não caiam nessa, pacientes idosos, pacientes adultos jovens, infelizmente não caiam nessa falácia. A ciência não tem nenhuma evidência, nenhuma evidência que comprove que a vacinação ela predisponha ou ela aumente o risco da ocorrência de eventos coronarianos. A doença sim, a Covid sim, os maus hábitos de vida sim, a pressão descontrolada sim, o diabetes descontrolado sim. Estes são fatores predisponentes à ocorrência do infarto. Agora são 7h49 para fazer perguntas ao Dr. Gustavo Lopes, é muito fácil. 3363-2488, 99188-6348. Ligue e participe do Jornal da Integração. Alô, Jairo Pimentinha, acompanhando o programa. Obrigado pela sintonia. Irmã Viviane, saudades, irmã Viviane. É uma freira, irmã na fé e irmã de mesmo, viu? Gente boa, valorosa, serve com alegria. Um beijo e um abraço, irmã. Saudades fraternas da senhora. 7h49. Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, o Edson, já está aqui, dos servidores públicos da cidade de Bananeiras. Vai conversar com a gente depois do Espaço Saúde, sobre a posição do sindicato frente a questões importantes que envolvem
a gestão municipal. A relação da gestão com os servidores, o presidente do sindicato vai falar daqui a pouco. Cavalcante. Heraldo, são 7 horas agora e 50 minutos. A gente traz agora a Maria José, que vai fazer uma pergunta para o doutor Gustavo. Maria José, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, doutor Gustavo. Aqui é Maria José. Trabalho aqui no sindicato. Ele me conhece, doutor Gustavo. E gostaria de fazer uma pergunta. A minha mãe já teve um infarto. Hoje ela é operada. E, no meu caso, eu tenho risco, né, doutor Gustavo? Diga aí, por favor. Mandar um abraço para nossa amiga Maria José. Maria José, quando não se consulta no sindicato, se consulta aqui no rádio. Mas, amigo meu, o senhor conhece o ex-prefeito de Guarabira, Josa da Padaria? Quando ele acha engraçado, ele faz, danou-se. Já o bicheiro, que é um amigo meu, quando ele tem um negócio assim que ele acha absurdo, e não vão dizer que eu estou dizendo nome feio, é o jeito como ele diz, ele faz, que desgraça. Maria José, pode sempre ligar, o doutor tá dando carão não. Não, eu tô brincando com ela. Maria José amiga nossa, é colaboradora do sindicato. Aproveitando, Maria José, a tua participação, e antes que eu esqueça, sexta-feira, a partir das 9h30, atendimento, o nosso ambulatório quinzenal na sede do sindicato. Abraçando Maria José, abraçando toda a diretoria, todas as meninas, nosso amigo Cleiton, Cacá, os meninos também, João Goiaba, todos os nossos amigos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nossa presidente Ivanete. João Goiaba? João Goiaba, é João Ramalho, mas aí botaram essa alcunha nele de João Goiaba. Tem que arrumar uma alcunha para Fernando, né? Fernando etilista. Mas então fica um abraço, Maria José, a todos os nossos amigos do sindicato. Sexta-feira, 9h30, nós estaremos lá, se Deus quiser. Respondendo, Maria José, além do risco pela questão da sua mãe, tem as comorbidades. Maria José, ela é diabética, então diabetes entra aí com uma comorbidade muito forte para aumentar o risco da ocorrência dos infartos. Cavalcante. Fernando Amaral disse, João Goiaba, tô fora. 7h52 minutos, 7h52. Nos casos de infarto, via de regra, doutor, a conduta, ela é somente medicamentosa ou pode ser também intervencionista? Antes de responder, Heraldo, mandar um abraço aqui a todo o pessoal da Rua do Vento. Nino, Rosenilda, Lucimar, compadre Ratinho, comadre Mary, nosso amigo Sérgio aqui, Ricardo, está dizendo que nasceu na Rua do Vento. Então, todos os amigos da Rua Ascendino Neves, da Rua do Vento, Lena, Vital, desde embaixo até lá em cima, o pessoal da Rua do Vento sempre ligado no Espaço Saúde, no Jornal da Integração, e fica aqui o nosso registro, nossa gratidão. Lá da Rua Eloy Farias, Dona Hilda França, sua filha Iquinha, sua filha das Dores, também sempre escutando o Espaço Saúde. Um abraço para Dona Hilda França. Lá na Rua da Macaíba, na Rua Cassiano Cícero, Maria, Otávio, seu esposo Otávio, Maria, Graça de Palito também, sempre que nos encontra, diz que escuta o Espaço Saúde, o Jornal da Integração, Conjunto Augusto Bezerra, toda a cidade alta da cidade de Bananeiras, que também a audiência fechada com o nosso quadro e fechada também com o Jornal da Integração. As intervenções, questão de tratamento, depende do tempo, da descoberta do evento, depende do atendimento inicial, das medidas iniciais, do primeiro atendimento que nós chamamos. Quanto mais rápido o socorro, menos as sequelas, menos o risco de morte. Nós temos o uso de medicações que nós chamamos de ataque. Nós temos a medicação que tem o potencial de diminuir esse dano cardíaco. Alguns tipos de medicações, eles podem até dissolver esse coágulo, dissolver essa placa de gordura que causou esse infarto.
E tudo isso depende da hora em que se fecha o diagnóstico e que se inicia esse tratamento. Existem hoje a intervenção percutânea com o uso da angioplastia. Quem nunca ouviu falar daquela molinha do chamado stent? O stent, que é um artifício usado pela medicina justamente para desobstruir, para desentupir aquela via que está fechada. Então, o stent, a cirurgia de ponte safena, ponte mamária. Antigamente, quando se falava em infarto, já se pensava em cirurgia. Hoje não, hoje a cirurgia são para casos muito selecionados, porque a medicina ela já dispõe de procedimentos menos invasivos e que conseguem dar uma sobrevida bastante considerável ao nosso paciente. Mas tudo, diga-se de passagem, depende do diagnóstico até a remoção desse paciente para um centro especializado. Infelizmente, na nossa região, nós não dispomos de suporte especializado para esse tipo de patologia, para esse tipo de doença, mas nós prestamos a primeira assistência, prestamos o primeiro atendimento e imediatamente já se inicia todo aquele fluxo regulatório a fim de que haja remoção para um centro terciário, um centro de mais suporte. Daqui a pouco a gente conversa com Edson Ricardo, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Bananeiras. É que a gente vai falar ligeiro, aí a alma não acompanha a velocidade do juízo, o juízo que é pouco e atrapalha a decodificação do que o juízo está pensando daquilo que a língua está falando. Gostaram da minha formulação? Nas quartas-feiras eu tenho assim essas inspirações de natureza científica influenciadas pelo doutor Gustavo Lopes. Você, fique na sua. 7h57. Eric Dantas. Tem mais um bloco com o doutor Gustavo, daqui a pouco tem Edson Ricardo, presidente do Sindicato dos Servidores. Olha, Padre José Floren, o Padre José está falando aqui, ó. Doutor Gustavo, gostei da sua resposta à pergunta de Alice. Parabéns pela clareza. O Padre Gaspar Rafael descendo a serra, acompanhando o Jornal da Integração. E Eric Dantas fala sobre a inauguração da Casa do Escapamento. Oi, Eric! Bom dia, Heraldo, bom dia, Jefferson Cavalcante, bom dia a todos os amigos e ouvintes que acompanham o Jornal da Integração na manhã dessa quarta-feira. Sempre uma honra poder retornar por aqui e hoje com um recadinho mais que especial. Gente, quero falar para você que na próxima semana, próxima sexta-feira, dia 31 de março, inaugura, bem aqui em frente à nossa emissora, a nova loja do escapamento, a Casa do Escapamento, com os mais variados serviços para te atender. Entre eles, escapamento, freios, suspensão, pneus, bateria, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, revisão, também embreagem e muitos outros serviços, além de pronto atendimento, tá? Então, para você que precisa daquela revisada no teu veículo, aguarda aí e anota essa data, próxima sexta-feira, dia 31 de março, é na outra semana ainda, tá? Então faz o seguinte, já se prepara aí, porque a Casa do Escapamento tem 50 anos de tradição, confiança e qualidade. E o melhor, conforto e facilidade no pagamento, tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões para você. Então tá precisando cuidar ainda mais do teu automóvel, daquele teu amigo que te acompanha todos os dias aí, inclusive esse que você está nos ouvindo aí, né, no radinho do teu veículo, aproveita, passa por lá na próxima sexta-feira, dia 31, e já faz aquela revisão que ele tanto precisa com os melhores profissionais do mercado, né, de automecânica da nossa região. Temos 2 lojas em João Pessoa e agora inauguramos dia 31 de março aqui em Bananeiras, bem aqui em frente ao estúdio da Integração FM. Contamos com você, Casa do Escapamento, 50 anos, tradição, confiança e qualidade. O que a gente encontra na Casa do Escapamento? Facilidade no pagamento. O que a gente encontra na Casa do Escapamento? Instalação de graça e o melhor atendimento. Amortecedores, pneus e suspensão, com qualidade e tradição. Se os freios do seu carro precisam de revisão, Casa do Escapamento é a solução. Agora
para a região do Brejo está completa. 50 anos de comprometimento e responsabilidade. Chega em Bananeiras, Casa do Escapamento, em frente à Rádio Integração FM. 8 horas, a gente volta daqui a pouquinho, são 3 minutos apenas de intervalo. Expectativas em torno da entrevista com o presidente do Sindicato de Servidores Públicos do município de Bananeiras, o Edson Ricardo, que já está aqui, como diria Fabiano Lima, advogado e radialista, no camarote VIP da Integração. Estamos apresentando Jornal da Integração. Voltamos a apresentar Jornal da Integração. Obrigado para o padre Zé Floren, para Zeta, acompanhando o Jornal da Integração, o padre Vanderlan, eu já falei, está nos escutando, gosto muito do padre Vanderlan, é padre passionista, muito jovem, muito inteligente, operacional, um caboclo da pisada boa, Djalma Cesário. Djalma, irmã Vivi me abandonou. Agora são 8 horas e 7 minutos, 8h07. Em que circunstância o infarto do miocárdio pode, doutor, levar à morte súbita? Em situações de grande extensão, dependendo da área acometida, da artéria injuriada, pode haver uma arritmia muito grande que não dê tempo de se reverter e isso pode levar a um mal súbito. Dependendo do calibre, entre aspas, do paciente, do tipo de paciente, da morbidade que ele tenha, das doenças de base que ele tenha, são os dois principais fatores que determinam ou não esse mal súbito, essa morte súbita, que infelizmente não dá tempo da gente intervir e reverter. É como os pacientes chegam para a gente que foi peibufo, estava em pé, caiu, já caiu, pronto. Pessoal mais idoso principalmente já caiu, pronto. Então esse já caiu, pronto é justamente isso. Uma arritmia considerável, uma desregulação nesse batimento cardíaco que não há tempo de se reverter em pacientes que, devidamente estratificados, eles têm um risco maior de acometimento do que outros. Agora, 8 horas e 9 minutos, doutor Gustavo, o senhor falou agora há pouco na arritmia e também a minha pergunta, a minha dúvida é sobre a questão de quem já tem um diagnóstico de arritmia ou de taquicardia. Já há alguma para ligar o alerta? São duas coisas diferentes. A taquicardia é um tipo de arritmia, está incluído aí nesse rol de possibilidades que nós incluímos com o nome de arritmia cardíaca. Mas são vários tipos. Arritmias que predispõem à ocorrência de AVC, arritmia que predispõe à formação de trombos, e esses trombos podem cair na circulação, causar uma isquemia, um AVC, enfim, são várias as possibilidades. E essas arritmias, elas não estão intrinsecamente ligadas com o infarto. A fisiopatologia, a justificativa da ocorrência do infarto é uma obstrução. Então, uma placa de gordura, ou até mesmo um trombo que chega lá naquela artéria do coração específica e para o suprimento sanguíneo, para o suprimento de nutrientes para aquela área. Então, quando há essa interrupção, quando essa placa de gordura, quando esse trombo ele causa essa interrupção, aí acontece o infarto. Mas não necessariamente a arritmia ela está ligada com a ocorrência do evento. Agora são 8 horas e 10 minutos, 8h10. 8 horas e 10 minutos aqui no Jornal da Integração. Hoje é o meio-dia, a gente transmite a missa da coroa direto de Santa Cruz, no Vale do Trairi. Doutor, eu vou deixar um espaço agora para o senhor dar umas dicas, assim, o senhor já falou algumas coisas, mas de hábitos que nós podemos assimilar ou trazer para a nossa vida que eventualmente ajudem a diminuir o risco de um infarto no miocárdio. É hora do senhor aconselhar a tropa.
Na verdade, Heraldo, é justamente essa a intenção do programa, a intenção do quadro, né? É prevenir. Eu sempre faço questão de dizer aos meus pacientes, nas atividades coletivas que nós realizamos, nas palestras, nas intervenções, que quando a gente previne é muito mais barato do que a gente tratar. Nós já estamos numa realidade de um sistema de saúde combalido, de um sistema de saúde sobrecarregado, com poucos recursos, e quanto mais a gente fizer a fim de diminuir o impacto nesse sistema, é válido. Então, o que é que nós podemos fazer, nós enquanto cidadãos comuns, nós enquanto pessoas comuns, você aí que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, o que é que você pode fazer para minorar, para diminuir a chance da ocorrência de eventos coronarianos, que são os eventos que mais matam no mundo. Só nos Estados Unidos são 1 milhão de mortes todos os anos. Só no Brasil são 400 mil mortes todos os anos. São 46 mortes por hora. A cada 1 minuto e meio, um brasileiro morre de doença coronariana. A cada 1 minuto e meio, um brasileiro morre. Então, o que é que nós podemos fazer? Atenção, diabéticos e hipertensos, uso criterioso da medicação. Obesos, começar a praticar atividade física. Eu sou um desses. Eu tenho uma história cardíaca familiar bastante rica, então até então sedentário, mas aos pouquinhos eu estou fazendo aquela caminhada de 1 hora, 1h10, 2, 3 vezes por semana, justamente para não ficar parado. Tem fotos? De quê? Da caminhada. Mas, rapaz, pessoal que anda na universidade aí, manda manda declaração aí. Tudo é prova, viu? Você lembra não de Saraiva? Fotos, documento, testemunho. Os stories de minha esposa Fernando aí. Amaral viu. Fernando Amaral, Messinha. Não serve como testemunha, Messinha. Fernando Amaral e 2 cachorros. Ele fica na casa da... Ele fica na casa da mãe dele. Ele, os 2 cachorros na janela. Fernando Amaral vê eu pra lá e pra cá nos dias em que eu faço a minha caminhada. Mas enfim, voltando à seriedade. Atividade física, uso criterioso da medicação. Você hipertenso, você diabético, tabagismo, você que fuma, imediatamente se faça a interrupção do tabagismo. O cigarro é um vício terrível e que nos traz bastantes causas desfavoráveis, medicamente falando. O cigarro ele não só causa câncer no pulmão, o cigarro ele tem o potencial de causar câncer em qualquer parte do nosso corpo. A toxina do cigarro ela causa prejuízo na parte interna das artérias do nosso corpo. E essa irregularidade na parte interna das artérias predispõe à formação das placas de gordura. Então o tabagismo, interrompa o tabagismo, diminua o máximo que puder a questão do uso de álcool, do uso exagerado do álcool, atividade física, controle pressórico, controle de diabetes, bons hábitos, cuidado com os farináceos, com pão, com macarrão, com biscoito, tudo que for artificial, enlatado, embutido, salsicha, mortadela, presunto, toda essa alimentação ela é prejudicial. A longo prazo ela é prejudicial. Então isso aí são as medidas principais que nós não nos cansamos de frisar, que nós não nos cansamos de alertar a população de que a partir desses bons hábitos, a partir do uso criterioso e parcimonioso da medicação, aquela questão do horário régio mesmo da medicação, né? Porque os pacientes chegam pra gente e dizem, não, eu esqueci de tomar o remédio, não, eu vou beber hoje, eu tomo um remédio de pressão. O ideal é que não beba. Mas se vai beber, não esqueça de tomar o remédio. É pior. Você que bebe, você que é alcoólatra, e é hipertenso, e é diabético. É pior não tomar o remédio e
tomar o álcool do que tomar o remédio e tomar lá a sua cerveja, seu uísque, seja lá o que for. Mas enfim, a gente pede esse cuidado que os pacientes tenham no uso da medicação. Aquela medicação de pressão, aquele medicamento de diabetes é o resto da vida. A menos que haja alguma mudança drástica de estilo de vida, perda de peso, prática de atividade, mudança alimentar, aí o indivíduo hipertenso ele pode deixar de ser hipertenso. É muito difícil você ser diabético, deixar de ser diabético. Porque são as doenças crônicas, as doenças que não têm cura. Mas com bons hábitos de vida, com boas práticas de atividade física, nós conseguimos regular, nós conseguimos manter sob controle. Então essas basicamente são as principais maneiras que nós temos, nós enquanto profissionais de saúde não nos cansamos de frisar, de enfatizar todas as semanas aqui, justamente porque são boas práticas para termos uma velhice longeva. Nós temos que envelhecer com saúde. Muito bem. Obrigado, doutor. Paulo Ricardo Guimarães, que ótima entrevista. Abre aspas. Tô lascado nessas medidas preventivas. Fecha aspas. Mandar um abraço para nosso amigo Paulo Ricardo. Quando fala em Paulo Ricardo, eu sempre lembro. Quando eu invento uma coisa, o senhor conhece, né? Quando eu boto as aspas assim. Eu sempre lembro do nosso saudoso, amado irmão Paulo Marcelo. Muito boa. Inclusive, nós nos lembrávamos lá em casa que fez 2 anos que Marcelo foi recolhido ao seio de Abraão. Está num bom lugar, com certeza, mas a saudade permanece. E citando Paulo Ricardo, não tem como a gente não lembrar das boas memórias, dos bons momentos que Marcelo, que nosso irmão Marcelo, esteve aqui conosco nesta terra. Mas com certeza absoluta ele está num plano muito maior e muito melhor deste que nós estamos aqui. Nosso versículo? Nos despedindo com o versículo da palavra de Deus que está no livro... O senhor já disse algo tão... O senhor fala muitas coisas bonitas, aprumadas e que nos ajudam bastante. O senhor usou uma expressão tão bonita aí agora, né? Eu anotei. Recolhido ao seio de Abraão. O senhor está vendo que eu gosto de aprender as coisas? Que é o lugar dos santos, que é o lugar daqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré, que é o lugar daqueles que professam a verdadeira fé no evangelho de salvação, de transformação, de mudança, de cura, de libertação. Todos nós haveremos de ir ao seio de Abraão, se Deus quiser. Eu me despeço com o versículo da palavra de Deus que está lá no livro do evangelista São Mateus, capítulo 6, no versículo 33, onde o próprio Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente a gente vive numa sociedade de inversão de valores, em que se busca o ter e se esquece o ser. E Jesus nos dá um tapinha na cara dizendo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto ele é acrescentado ao longo da vida. Uma boa semana a todos, paz, saúde, prosperidade. Quarta-feira, permitindo Deus, querendo Deus, estaremos aqui em mais Espaço Saúde, lembrando os nossos queridos e queridas agricultores da cidade de Bananeiras. Sexta-feira, 9h30, na sede do sindicato, o nosso ambulatório. Uma boa semana a todos, até quarta, se Deus quiser.